Galera, não há dúvidas que a atual geração de placas de vídeo da NVIDIA é uma das mais mal recebidas pelo público. Alguns modelos chegaram a passar por momentos de vexame nas vendas iniciais, como é o caso da RTX 4060 Ti e também da RTX 4080. Mas a série RTX 40 é um lançamento ruim ou talvez a nossa percepção do produto que é injusta? Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta nesse vídeo aqui. A melhor forma de a gente responder se a nossa subjetividade está errada é contrabalancear isso, é colocar ao máximo objetividade. Nós vamos trabalhar aqui principalmente com números e estatísticas, tentando medir o que determina se uma geração de placas de vídeo é boa ou não. O nosso recorte vai se debruçar principalmente sobre o produto mais relevante de cada geração. E pra gente isso é bastante claro, tanto pelos dados de pesquisa de hardware e software do Steam, também sabemos disso através do nosso relatório de vendas da ferramenta Economize com Adrenaline. O que me lembra que tem a ferramenta Economize com Adrenaline. Dá uma olhada lá no site, também tem os links na descrição desse vídeo. Você consegue instalar no seu navegador e a gente mostra para você quais são os preços mais baratos, se a promoção tá boa ou não, como é que tem progredido os preços. E também tem os nossos grupos de Telegram e WhatsApp, pra gente mandar as ofertas para vocês. E do que eu falava? Tava falando que a gente sabe qual é o produto mais relevante pelos dados da Steam e também pelo que a gente vê que vocês compram através das nossas ferramentas, que é, sem dúvida, a série GeForce 60. As GeForce Final 60 são as que mais importam para os games e concentram boa parte das vendas. Inclusive, é muito normal que dos 5 ou 6 primeiras placas de vídeo ali no topo dos dados da Steam Survey, é normal que seja 4 ou 5 delas GeForce Final 60. Nós também vamos dar uma olhada no segmento topo de linha de cada geração, mas aqui a gente está procurando outra métrica. Ver o quanto da tecnologia da NVIDIA evoluiu em sua implementação mais potente possível e também medir do quanto desse potencial todo está sendo entregue para a galerinha mais mainstream. Para as nossas comparações, nós vamos partir desde a GTX 460, lançada em julho de 2010, até a RTX 4060, lançada aí há pouco mais de um mês. Então a gente cobre quase 13 anos de lançamentos da NVIDIA nesse artigo aqui. Vamos começar avaliando o preço. Aqui vamos usar o preço de referência da NVIDIA em dólares, lembrando que houve uma grande distorção nesses números, especialmente durante o período ali mais crítico da pandemia do SARS-CoV-2. Nós usamos tanto os preços nominais, que nesse gráfico aqui são representados pela linha em azul, quanto também o valor corrigido. A gente está usando aqui de referência a calculadora de inflação do Bureau of Labor Statistics, ou mais ou menos o Ministério do Trabalho ali dos gringos. A gente usou o CPI, o Consumer Price Index, ele mede basicamente o aumento dos bens de consumo. Então ele lembra um pouquinho como funciona o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que a gente tem aqui essa estatística no IBGE no Brasil. E achei uma boa métrica para a gente entender o quanto a inflação impactou produtos, incluindo placas de vídeo. Então, usando de referência aqui a métrica do CPI, a gente vê como a RTX 40, na verdade, é o retorno do preço da série 60 para um dos menores valores históricos. Então, por mais que 299 seja mais caro que 229 dólares, né, baseado aqui na linha azul, vocês conseguem ver bem isso. Veja que a barra roxa está numa altura bem parecida da 460 e da 4060. Isso acontece porque nós temos a variação da inflação. Então, os 229 dólares de 2010, na verdade, são equivalentes a uns 320 dólares de hoje. Então, na verdade, a 460, corrigido pela inflação nesse período, ela é um lançamento mais caro do que a RTX 4060. Os 299 dólares atuais da RTX 4060, na verdade, só não vencem de alguns modelos como a 560, a 960 e também a 1660. Essas três placas são modelos que já, com as correções, estão custando abaixo dos 270 dólares. Mas é claro que o preço é só parte da história, o relevante é comparar o quanto você paga e também o quanto você recebe. Então, hora de dar uma olhada em quanto a performance era entregue em cada uma dessas gerações. Para a gente avaliar a evolução da performance, nós vamos fazer isso de duas formas diferentes. Uma é olhar para quanto uma nova geração se sai comparada com o modelo da geração anterior. Então, assim, a gente faz um paralelo de melhoria geracional. E na outra, a gente vai comparar o desempenho da série 60 versus o que há de melhor naquela geração, o que nós vamos chamar de performance relativa. Aqui é importante a gente conversar um pouquinho sobre a referência que a gente vai usar aqui. Os dados são baseados na base de dados do Tech Power Up GPU Database. Nele, há uma área de performance relativa, comparando o desempenho entre diferentes produtos. Esses dados simplificam muita coisa, já que há uma relação muito mais complexa na variação de desempenho entre dois modelos comparados. Também diferentes games vão impactar de forma muito diferente os resultados que você vai ter. Então, por exemplo, se eu ligar o Ray Tracing, a diferença entre uma série 20
e uma GTX da série 10 fica muitas vezes maior do que se compararmos os dois somente em rasterização. Até mesmo frequências altas ou chips mais robustos às vezes vão fazer mais ou menos diferença dependendo do ciclo de trabalho e do game usado. Para tornar esse comparativo possível, infelizmente a gente precisa dessa simplificação, senão, caso contrário, eu vou entrar numa espiral de loucura e vou ficar maluco muito antes de chegar a qualquer conclusão útil para esse vídeo. Então, ok, é hora de a gente dar uma olhada nos dados. Ok, começando pela nossa análise da evolução geracional, e a gente vê algumas barras de grandes evoluções, outras bem menos empolgantes. Então, vamos com grande destaque para a série GTX 900, com a GTX 960 entregando apenas pífios 10% mais performance que a GTX 760. A série 900 teve umas boas evoluções de performance em alguns outros produtos. A 970 foi um custo-benefício fortíssimo por muito tempo, mas a 960 não herdou esse talento. Ela entregou esses pífios 10% de ganho. A 1660 é outro momento ruim, mas aqui eu diria que é um caso à parte, porque esse foi o ano em que a gente teve a RTX 2060 e a 1660 lançadas meio próximas. A Nvidia mexeu no seu line-up nessa época. Então a 1660 virou um produto intermediário entre o que era a série RTX, ficando ali quase no limite, e a série 20 começou com a série 2060, então nós temos meio que uma mudança de line-up. Então a 1660 não é muito melhor que a 1060, mas é que ela estava ao mesmo tempo sendo lançada junto com a 2060 e essa sim tinha um ganho de 60% de performance. Lembrando que apesar do ganho grande de performance, ela também foi uma placa com um aumento perceptível de preço. Se a gente volta aqui para a parte de preço, vocês vão perceber que a série 20 é um aumento notável de preço, inclusive corrigido pela inflação, ainda é a placa final 60 mais cara que a gente viu ser lançada. Mas passado aí a série 20, nós temos um gigantesco e entediante marasmo com a 3060 e a 4060. 3060 é apenas 16% melhor que a 2060, não à toa, durante toda a série 30 a gente recomendou muito fortemente que as pessoas comprassem a 3060 Ti ou a 3070, não parassem na 3060 porque ela realmente não era um produto muito empolgante. E vocês não deram a mínima, porque a 3060 é um dos produtos mais vendidos, inclusive a gente mede que ela é muito vendida até através da nossa ferramenta de vendas ali do Economize com Adrenalina, então a gente tenta, mas vocês, claro, fazem o que vocês acham melhor com o dinheiro de vocês. Enquanto que a 4060 foi lá e incrementou mais 18%. Isso é bem entediante. Menos de 20% de ganho geracional é algo realmente que dá um pouco de preguiça. Dá um sono e principalmente eu fico triste por quem ficou segurando a compra da série 30 esperando ver o que a série 40 ia ter para oferecer e não é muita coisa. Então, não sei se vocês perceberam uma coisa, mas nós temos o pior ciclo seguido de evoluções. Desde ali da 760 para 960 nós temos uma sequência ali de 20%, de 10%, mas aqui nós temos duas evoluções geracionais que não conseguem nem atingir os 20%. E se for olhar recentemente, tirando a 1660 pela aquela questão de reorganização do lineup da Nvidia, nós temos uma sequência muito fraca de evoluções. Colocando isso em perspectiva, da 2060 até a 4060 se passaram 4 anos, então nós temos um incremento da 2060 até a 4060 de um total de 38%. Esses 4 anos também é o que separa a GTX 660 da 1060. E entre essas duas placas nós temos um ganho total de 129%. Mas é hora de a gente dar uma olhada no segundo critério que nós estávamos falando antes, que é a questão da evolução de performance da série 60, mas olhando por outro prisma, o tamanho da fatia do bolo, que é como a gente vai chamar, que é a gente medindo quanto que a galera está recebendo nos seus produtos de segmento mais popular, comparado com a tecnologia máxima desenvolvida pela Nvidia. Todas as empresas fabricantes de chips para consumidores domésticos, seja AMD, seja Nvidia, seja Intel, usam chips de maior porte para os seus produtos topo de linha e vão cortando e dimensionando para os produtos mais básicos, fazendo chips parcialmente desabilitados ou até fazendo uns novos chips com um pouquinho menos de estruturas. A gente comenta bastante como é esse processo no nosso vídeo Chips e Panquecas, eu recomendo bastante, é da hora, vocês têm a chance de conhecer a minha cozinha e também a gente explica como é que é feito esse processo todo de localização e divisão dos produtos. Aqui nessa comparação é bom a gente levantar um parênteses. A gente escolheu não trazer a linha Titan para comparação e focar apenas nos modelos da linha Gamer. As Titãs são modelos híbridos com um pezinho na supercomputação e outro no ramo profissional e outro, ela tem 3 pés, também tem um pé na área gamer, é o caos esse negócio. E em tempos mais recentes a Nvidia meio que puxou esse produto para dentro do segmento gamer e vendo que conseguia vender uma placa de mais de $1.000 para alguém além dos usuários entusiastas.
gastas. Também ia ter gamers que iam bancar esse valor todo aí. Eu até poderia apontar para vocês no gráfico qual é o momento em que isso aconteceu, olhando aqui a progressão de preços da topo de linha da NVIDIA, mas eu acredito que vocês sabem qual é o momento que a linha Titan foi incorporada para dentro da linha GeForce. Meio que as barras falam por si só nesse gráfico. Felizmente a empresa não corta em tecnologias, então como suporte à codificação AV1, o gerador de quadros do DLSS ou a microarquitetura mais moderna. Porém, o chip tem muitas das suas estruturas reduzidas, o que impacta bastante na performance relativa entre um produto final 60, mais mainstream, como a 4060, e os modelos 80, 80 Ti ou 90 Ti, depende da geração, a NVIDIA muda de ideia bastante sobre isso. Então, vamos olhar de novo aquele gráfico, mas dessa vez vamos olhar a parte de performance relativa. E olhando para ele, a gente já vê que a diferença entre a placa de vídeo da série 60 e a placa mais potente gamer já foi muito menor. Então, na série 600 e 700, principalmente da 400 até a 700, nós temos aqui uma janela de tempo em que a 4060 tinha 60% de uma performance de uma 4080, a 760 aqui chegou a ter 70% de uma 780 Ti. Então, fazendo a comparação de performance, a gente vê como as placas intermediárias não eram tão distantes assim das placas topo de linha. Até a série a 2060 saía bem, ela também conseguia entregar em torno de uns 60% da performance de uma RTX 2080 Ti. Então você tinha isso disponível no segmento mainstream. Só que depois da série 20, a gente viu uma mudança bastante perceptível, que já vinha desde, na verdade, da série 10, e ela talvez tenha sido a exceção do gráfico, porque ela é uma placa que aumenta o custo também, como a gente já comentou. Veja como a série 60 ela tem uma tendência visível de redução. Então nós temos a 3060 entregando 40%, mais ou menos, da performance de uma 3090 Ti, eu tenho que lembrar cada geração tem um nome diferente no topo. Enquanto que a RTX 4060 entrega 32% da performance de uma 4090, sendo que nada impede que a gente ainda veja uma 4090 Ti empurrando essa comparação para muito menos do que um terço. Realmente a série 60 está entregando uma diferença muito grande comparado com o que a série topo de linha da NVIDIA entrega. Mas aqui é um momento relevante para a gente olhar tanto para o segmento topo quanto também para a série 60 ao mesmo tempo. Como a gente já comentou, a série 20 dá uma disparada legal nos preços das RTX e especialmente a série 30 a gente vê um salto bastante grande. Só que quando a gente coloca em perspectiva o salto em performance, também acontece isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eu coloquei como 100% do nosso gráfico a performance da GTX 460. Afinal de contas, a gente começou a partir dela ali na série 400. E colocamos a performance relativa à 460. Então, a 4080, por exemplo, ela entrega 62% mais performance, ela é 162% da performance de uma 4060. Quando a gente vai vendo a evolução das duas linhas, pode perceber que elas vão seguindo uma tendência que é mais ou menos parecida até a série 10. Então, aqui na série 10 nós ainda temos a série 10 e até a série 20. Perceba que a linha azul, que é a série 60, estava acompanhando a evolução mais ou menos das topo de linha de cada geração, que é a linha roxa. Só que aí chegou a série 30 e a performance da série 30 e da série 40 disparou. Os modelos topo de linha, com a incorporação desses produtos que antes eram somente exclusivos ali da linha Titan, não chegava a linha Gamer, nós temos uma ascensão muito rápida dos modelos topo de linha em performance. Com a 3090 Ti entregando aí 1.883% mais performance que uma 4060, e depois nós temos outro salto gigantesco da 4090 que chega a entregar 2.735% mais performance do que uma GTX 460. Isso é resultado de a gente ainda ter ganhos grandes na série topo de linha. Então, de uma 3090 Ti para uma 4090, nós ainda estamos falando de um ganho, usando novamente aí os dados do Tech Power Up. Nós temos um ganho de uns 45%. Então, lembra que a gente está reclamando que teve um ganho de 18% entre uma 3060 e uma 4060, enquanto que a topo de linha nos entregou um ganho de performance de 45%. Isso está fazendo a diferença ficar cada vez maior. Perceba como a tendência de melhoria da série 60 é bem baixa, versus a tendência de melhoria das placas topo de linha que estão disparando, entregando mais performance, mas também estão entregando um custo cada vez mais alto. É bastante claro o que está sendo feito desde a série RTX 30. A evolução tecnológica ainda está acontecendo, mas é só nos componentes topo de linha que a gente vê essas melhorias. E elas não estão escalonando tanto assim, ou pelo menos não na mesma velocidade para os modelos mais baratos, que vem um processo próxima da estagnação, nível ali dos Intel Core e aquelas várias gerações com pífios 10% de melhoria. Mesmo passados os efeitos mais pesados da pandemia, que influenciaram obviamente o preço das RTX 30, a série RTX 40 não
mudou esse quadro. Na verdade, ela acabou consolidando essa desigualdade e, na verdade, como vocês estão vendo nos gráficos, ela acabou ampliando ela. Aqui vem o momento do não é só a NVIDIA, porque esse processo não é isolado e a NVIDIA muito menos está inovando fazendo isso. A empresa está seguindo uma tendência clara da indústria tecnológica. Os segmentos topo de linha são constantemente empilhados com uma nova camada, criando uma espécie de produtos premium, aí depois o super premium e vai ao infinito e além. É assim que a Samsung, por exemplo, tem a sua linha Galaxy S Ultra para ficar acima da linha Galaxy S, o iPhone introduziu o iPhone Pro para ficar acima da linha iPhone tradicional. Esses novos produtos são os que efetivamente estão recebendo todas as inovações, mas de quebra também estão embutindo cada vez que surge uma nova linha, um novo preço, e esse preço vai muito acima do preço da inflação. A NVIDIA fez isso nas gerações mais recentes ao incorporar a série Titan ao mercado gamer, criando aí uma espécie de uma nova camada de produtos acima da 80 e depois acima da 80 Ti e depois acima da 90. E ao longo do processo, o preço dos $600 deu lugar ao preço dos $1.000, que depois deu lugar ao preço dos 1.500 e chegou até os $2.000, voltando para os ainda altos $1.500. Mas agora vem outra pergunta. E a rival AMD? O que o lado vermelho da força estava fazendo ao longo desse tempo todo? Antes de eu mostrar os gráficos, é bom eu lembrar vocês que o line-up das Radeon é bem mais bagunçado que os das GeForce. Então, às vezes é um pouquinho mais difícil de dizer quem é sucessor de quem. E tem várias linhas Radeon que nem tiveram modelos topo de linha disponíveis para fazer o comparativo igual que nem a gente montou na NVIDIA. Mas fazendo recorte apenas dos anos mais recentes, né, que são claramente os que mais interessam para a gente, e também com a reintrodução, né, do produto topo de linha entre as Radeon, nós temos mais ou menos isso daqui. Então, ignorando a questão do quanto a 5600 XT é excessivamente próxima da topo da linha, que é a RX 5700 XT, que nem pode ser considerado um produto topo de linha, né, porque a gente vê que essa é uma geração que a NVIDIA não tinha um produto, a AMD não tinha um produto para brigar com a NVIDIA no segmento topo de linha, então por isso que a 5600 XT tem 85% da performance relativa de uma placa topo de linha. Nós vemos que a AMD até está entregando uma proporção um pouquinho melhor nos seus produtos populares e comparado com seu modelo topo de linha. Então a 6600 está com 46% da performance do modelo mais potente, a 6900 XT, e a 7600 está com uma performance de 40% do que entrega a RX 7900 XTX. Então ela está um pouco melhor que a NVIDIA, que está indo para os 30%, mas ela está só nos 40%, ainda não é tão melhor assim. E assim como a NVIDIA, a gente vê como é uma proporção que está piorando. Dos 46% para os 40%. O seu produto mais popular, que é a série 600, também está indo na direção da NVIDIA de entregar menos comparado com a tecnologia mais potente disponível. E a gente vê como aqui nós temos um dos ganhos mais ridículos que a gente tem disponível nesse artigo, que são os 12% de ganho de performance da 6600 versus a 5600 XT. A 7600 conseguiu uns 26%, que é ok. Eu acho que realmente uns 30% pelo menos é o que a gente gostaria de ver entre gerações. A partir de 30%, com 40% sendo um resultado já bastante robusto. Então 26% é ok, mas pelo menos a 7600 teve uma redução de 10% no preço comparado com a sua antecessora. Agora olhando novamente para a evolução e continuando a usar a RX 460 como proporção, isso para vocês facilitar a visão dos gráficos e depois vocês compararem com o gráfico das GeForce. Novamente nós vemos que a curva da evolução é bem mais acelerada nos modelos topo de linha do que nos modelos intermediários. Vê como, na verdade, é bem visível quanto os modelos topo de linha estão ganhando muito mais performance. Lembrando que aqui, da série 5000 para 6000, nós temos a questão de que aqui nem era um produto topo de linha propriamente dito. Mas veja que a tendência não é ruim também da 6900 XT versus 7900 XTX. Então, realmente a AMD conseguiu um ganho grande de performance entre essas duas placas, algo que a gente não viu tudo isso acontecer entre as 6600 e as 7600. Outro fator que eu acho determinante para a gente decidir se essa é uma geração muito ruim ou não é a tecnologia, o conjunto, né, de tecnologias que são introduzidas com uma geração de placas de vídeo. Esse é um critério importante e a gente vai comentar ali um pouco. Aqui entra, por exemplo, a aceleração de codificação e decodificação por AV1, que é maneiro, mas, sendo franco, a NVIDIA não fez mais do que a sua obrigação. Todas, tanto Intel quanto a AMD, também estão colocando esse recurso. É só uma atualização que tem que fazer, senão não tem sentido nenhum lançar um produto novo. Eu acho que é possível argumentar que a série RTX 20 e depois a série RTX 40 talvez tragam as melhores tecnologias adicionadas ao consumidor em uma placa de vídeo. Eu não estou falando aqui do Ray Tracing em tempo real. Apesar de ele ser uma tecnologia com
um potencial gigantesco. Eu acredito que a série 20, 30 e 40, elas estão andando na tecnologia de Ray Tracing para, quem sabe, as placas série 50, enfim, conseguirem correr em Ray Tracing. O RT é implementado ainda de forma bem híbrida, muitas vezes misturando com rasterização. É difícil defender que os games em Ray Tracing são claramente muito superiores aos games que estão rodando exclusivamente em rasterização. Então a grande evolução dos gráficos ainda não aconteceu. Essas são placas que estão introduzindo as tecnologias, mas ainda o impacto não é gigantesco para o consumidor. O que eu acho que é um benefício gigantesco, sim, é o uso do aprendizado da máquina para ampliar a performance das placas. Isso começa com a série 20, com o uso do excelente upscale do DLSS. Ele ganha uma nova dimensão com o gerador de quadros das RTX 40 e o nome meio ruim que é o DLSS 3. O DLSS na versão 1 e 2 é uma solução muito elegante para buscar resoluções maiores. Então, ao invés de você tacar força bruta na GPU para renderizar uma porrada de pixels na tela, uma IA trabalha e amplia a resolução. Então você pode gastar mais poder computacional da GPU fazendo outras coisas mais maneiras, como, sei lá, filtros mais avançados e também começar a brincar com efeitos de Ray Tracing. O DLSS 3, ou na verdade melhor, o gerador de quadros, é uma outra coisa. Por isso que eu acho que ele nem devia ser embutido no rolê, porque ele não é exatamente uma evolução do DLSS. Ele nem é uma tecnologia de super sampling. Ele cria novos quadros entre os quadros renderizados pelo computador, pela placa de vídeo e pelo processador. E com isso ele incrementa os FPS e entrega uma fluidez maior na imagem, já que você tem mais quadros sendo exibidos para o jogador. Isso é tão eficiente que ele consegue melhorar até mesmo um gameplay que não é limitado pela placa de vídeo, e sim pelo processador. O impacto de performance, bom, quando você coloca num gráfico, ele é bem notável. Salto de desempenho desse recurso em nossa análise fez a RTX 4060 performar parecido com uma RTX 3070 Ti. Até se o gargalo for um processador, né, usado nos testes, ela pode até quase bater uma 3080. Então, se a gente corrige o nosso gráfico usando isso de referência, ele fica um pouquinho melhor. Então a gente deixa de ter aqueles entediantes 18% para um salto geracional de uns 61%. Então isso faz a série 60 das RTX 40 ficar quase no nível de uma RTX 80, né, no caso a RTX 3080, e isso são coisas que a gente já viu no passado. Então, por exemplo, a 1060 de 6 GB ficou próximo da performance da GTX 980 e a RTX 2060, que teve aquele salto de performance e de preço também, mas teve um salto de performance, ela cravava um desempenho bem perto do que uma GTX 1080 tinha para oferecer. Mas tudo isso aqui tem um porém. O gerador de quadros do DLSS 3 tem ótimos méritos, mas ele não é a mesma coisa que você ter performance via força bruta tradicional. Ele tem seus defeitos, sendo que o principal deles é que tem algumas imperfeições nesses quadros que são gerados via IA, mas o principal talvez seja não trazer os benefícios do aumento de FPS para a latência dos comandos. Então ele não é tão útil assim para games competitivos, por exemplo. Ele é poderosíssimo com um argumento de tecnologia adicional, em cenários que você torna viável algumas coisas que não dava antes, como ter uma boa taxa de quadros em games com modo campanha, usando somente Ray Tracing, por exemplo. Mas ele não pode ser considerado simples e puro aumento de taxa de quadros igual ao que seria entregar um chip com mais performance bruta, que seria o cenário ideal nesse caso. As NVIDIA GeForce RTX 40 têm pontos altos e baixos. Eu acho que interessante o que ela traz em termos de tecnologia, então o aprofundamento do uso da inteligência artificial, ao invés de ficar usando força bruta de processamento, é um baita recurso e ele consegue aumentar a performance mesmo que o gargalo não seja a placa de vídeo. O problema é que a NVIDIA, pelo menos para a NVIDIA, o gerador de quadros parece que já é o suficiente para justificar produtos novos. Então, como por exemplo a RTX 4060 Ti, que às vezes consegue a proeza de perder para sua antecessora em alguns testes, principalmente quando não está envolvido o DLSS 3. Outra questão é que a série 40 está visivelmente mantendo a tendência da empresa de mexer no seu lineup para aumentar cada vez mais a diferença entre as placas mainstream, as high-end e também as topo de linha, de forma a oferecer cada vez menos da sua tecnologia para os modelos mais populares, colocando margens apenas suficientes para tornar elas mais potentes que as suas antecessoras e, como aconteceu na RTX 4060 Ti, quase nem isso. Nesse artigo aqui, eu preferi focar em performance, porque eu acho que esse é o principal fator, é o quanto você está pagando e o quanto a empresa está te entregando em troca em forma de performance. Mas já temos outros conteúdos bem legais, no caso o do Marcos Sarmanho lá no PC Facts, e outro que falou desse tópico enquanto eu desenvolvi esse vídeo aqui foi o Peperaio, lá no Peperaio Hardware. Os dois trouxeram
Esquema que eu achei bem interessante, que é quando a gente olha para o material em si que está na placa de vídeo. Tem uma cara de miséria, assim, quando você dá uma olhada só no porte do chip da série 60. Então o Pepperai principalmente fez um gráfico muito interessante do quanto menos de die, área de die a gente tem disponível em cada uma das gerações, ou seja, de certa forma ele está olhando na ponta da construção do chip, enquanto que eu estou olhando o resultado, que é o que eu acho que a gente deve levar principalmente em consideração, que é a performance. Aqui dá para ilustrar rapidinho o que eu estou falando com esses dois modelos aqui. Então, aqui nós temos uma RTX 3060 da Palit, o modelo dual, e modelo dual OC, e quando a gente troca para o PCB de uma 4060, também da Palit, também modelo dual, só que esse aqui não é OC, tá? O porte do chip, tamanho da GPU reduz, vocês podem perceber a quantidade de estruturas, de fases, VRMs, memórias. Isso aqui é quase o chip é quase aquela coisa, a aberração que a AMD lançou com a RX 6500 XT, que na verdade era um chip de notebook que foi colocado em desktop. Quando a gente olha a 3060 e a 4060, parece que a Nvidia passou bem perto de fazer a mesma coisa. É um chip extremamente limitado, estruturas bastante modestas. Acho legal também olhar por esse prisma, mas não acho que deve ser o foco. Não que os vídeos do Marcos e do Pepperai estão errados, na verdade é muito maneiro que eles trazem uma outra perspectiva para olhar para esse problema, um outro prisma para essa questão. Se a Nvidia me entregasse um PCB tão tristão assim, quase sem nada de estrutura, mas a gente tivesse um ganho geracional de 40%, 50%, eu meio que não me importaria. Eu não acho que isso seria tão relevante, mas o problema é que, além de ter cara de que tem pouca placa aqui, quando a gente roda os testes, realmente não tem tanta placa assim não. Hora de a gente responder a pergunta central desse artigo. A RTX 40 é a pior de todas as séries da Nvidia? A resposta para mim é uma mescla, porque em tecnologias eu acho que o gerador de quadros é uma edição muito boa para os gamers, enquanto que os ganhos de performance e melhorias do aumento ali, graças ao aumento de quantidade de cache nível 2, eles tiveram impactos relevantes nas placas topo de linha e high-end. Põe um asterisco, exceções se aplicam e definitivamente da 60 Ti para baixo as coisas não foram tão bem assim não. Então o problema é quando a gente vai se aproximando da base da linha, quando a gente começa a ter ganhos bem pífios, pelo menos quando a gente não consegue ligar o gerador de quadros. Nós temos problemas como falta de atualizações relevantes para a longevidade dos produtos, então, por exemplo, muito da linha não recebeu um aumento na quantidade de memória, isso a longo prazo pode custar caro, e para piorar, a gente tem até regressos em algumas especificações técnicas, como por exemplo a redução da interface de memória em vários dos produtos, que a Nvidia vai sempre dizer que o cache nível 2 que eles colocaram a mais vai resolver esse problema. Eu não gostaria de fazer essa aposta a longo prazo, infelizmente a gente vai ter que revisitar ao longo dos anos para ver se vai ser esse o rolê mesmo. Então essa geração da GeForce 60, pelo menos olhando para a série 60, que é a mais popular para os gamers, ela fica concorrendo de perto com a série 900, na minha opinião, como uma das mais entediantes que já chegaram para os gamers mainstream. Sendo advogado da série 40, o gerador de quadros é maneiro, mas a série 900 teve um corte de 20% no preço da 960 versus a 760. Parece que a série 40 está sendo tão sem graça que nem para cravar o título de a pior ela está conseguindo. Galera, para mais das nossas impressões e testes com esses produtos e mais das nossas conclusões malucas aí quando a gente decide fazer muitos gráficos, é só vocês assinarem o canal, vocês ficam sabendo quando a gente vai em direção à loucura e não sabe quando é hora de parar de escrever um roteiro. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!